E hoje vamos aprender com Abacuque a louvar o Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Que começa assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Nós lemos Abacuque porque acreditamos que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Essa é a tradução da nova versão transformadora deste versículo tão conhecido de 2 Timóteo, da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ele diz nessa carta, ou pelo menos a nova versão transformadora, traduz desta forma, e nós acreditamos que realmente transmite o sentido. Porque é que Deus revelou sentenças? Porque é que Deus falou com homens, como falou com Abacuque? Para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Então este livro também serve para isso, para nos corrigir quando erramos. Então a Bíblia ensina-nos a fazer o que é certo, o que aos olhos de Deus é bom. Deus usa a palavra para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Então este livro profético de Abacuque, ele recebe o nome do seu autor e o que significa, provavelmente, é aquele que abraça, ou o abraço, ou abraçar. É um nome bonito na língua hebraica. Aquele que abraça, ou o abraço, o abraçador, aquele que abraça. E no fim, quando chegamos ao fim deste texto e desta profecia, percebemos como este nome de Abacuque se torna apropriado, pois o profeta como que abraça, ele agarra-se a Deus. Apesar da sua confusão acerca dos planos do Senhor para o seu povo, ele não entende tudo, ele sente-se confuso, ele tem dúvidas, ele faz perguntas. Mas mesmo diante dessa dificuldade de entender tudo na vida, ele agarra-se, ele abraça-se. Ele abraça o Senhor e abraça a fé no Senhor. E tal como acontece com muitos dos profetas menores destes livros que nós temos aqui perto de Abacuque, são livros pequenos e por isso tem esse título, Profetas Menores, porque eles têm poucos capítulos, têm pouco texto. Não é que eles tenham menos importância, mas realmente são livros pequenos. São profecias rápidas que Deus dá por meio destes homens. Mas o que é interessante lembrar é que nós não sabemos quase nada acerca destes homens, assim como não sabemos quase nada acerca de Abacuque, exceto aquilo que nós podemos inferir a partir dos livros destes profetas menores. A introdução simples como apenas profeta Abacuque pode significar que ele não precisava de apresentações, uma vez que ele era bem conhecido na sua época, no seu tempo. E o que sabemos é que ele foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Daniel, profetas maiores, e Sofonias, também contemporâneo. Os versículos iniciais deste livro revelam uma situação histórica semelhante à dos dias de Amós e de Miqueias. Então era mais ou menos a mesma coisa que estavam a viver e a mesma missão que receberam. A injustiça prevalecia. A justiça praticamente tinha desaparecido da terra e a violência e a maldade estavam por todo o lado. Era o que estes profetas viam, era o que Abacuque via.
não é assim tão diferente dos nossos dias. É por isso que ao lermos o Novo Testamento, especialmente este texto em 1 Coríntios 10, versículo 11, lembrar que as coisas que aconteceram aos profetas e aos judeus lá atrás, elas foram escritas para a advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, nós temos essa noção de que à nossa volta há muita injustiça. Parece que a injustiça está em toda a terra, a maldade multiplicou-se. O tipo de discurso que nós ouvimos, as atitudes, mesmo a aparência das pessoas, os atos, os discursos são tão ímpios. Parece que a justiça desapareceu da terra. Aquilo que Abacuque sentia. Então nós estamos a ser advertidos pela palavra e a ser lembrados de que outros já viveram aquilo que nós temos a ideia de estar a viver. Parece-nos que a violência e a maldade estão por todo o lado. E é no meio daqueles dias sombrios que o profeta clama por intervenção divina nos primeiros versículos de 2 a 4. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando? E tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não me salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Esta é a sensação que Abacuque tinha e esta é a que nós temos também. Ao olhar para o mundo, a olhar para aquilo que nos rodeia, a olhar para os governos que estão sobre nós, aquilo que está a ser ensinado nas nossas escolas, aquilo que enche os noticiários, aquilo que mais vende jornais e que mais enche as páginas das revistas, maldade, injustiça. Até quando, Senhor? Então lembramos que o ministério de Abacuque ocorreu um pouco antes daquela primeira invasão de Judá por Nabucodonosor, volta do ano 600, entre 607 e 605, quando ocorreu a primeira invasão de Nabucodonosor, quando Daniel e os outros foram levados para a Babilônia. Abacuque, ele foi comissionado para anunciar a intenção de Deus de castigar Judá com a futura deportação para a Babilônia. Eram os próprios judeus que estavam a praticar aquela maldade. Eram os irmãos dele. Era o povo dele. Então o que estava para acontecer era um castigo que vinha do Senhor. Então o livro apresenta o relato de um homem que, embora confiasse em Deus, ele estava perplexo. A decisão de Deus em enviar caldeus, os babilônios, para julgar Judá, gerou em Abacuque um dilema. Podemos dizer que é um dilema teológico. Conhecendo ele Deus e vendo Deus agir, ele estava perplexo e num dilema. Ele não entendia, ele estava confuso. Por que Deus permitia que a maldade crescente em Judá permanecesse impune? Por que Deus não purificou o seu povo e não restaurou a sua justiça? Por que Deus permite que o mal aconteça no meio do seu próprio povo? Deus, por que tu permites tanta maldade à minha volta? Os meus irmãos, o meu povo, a praticar estas coisas. Ele está perplexo. É o teu povo. Deus, tu és um Deus santo, tu és um Deus justo. Por que isto acontece? Por que há tanta maldade? Mas há uma outra pergunta. Como é que um Deus santo e bom, como Abacuque conhecia, podia justificar o uso dos babilônios, dos caldeus, um povo ainda mais ímpio do que os judeus, para castigar os próprios judeus, castigar Judá? Como é que Deus podia usar os inimigos caldeus para julgar um povo mais justo do que ele? Isso está no versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele.
Como é que Deus pode usar alguém pior, mais ímpio, mais sujo, mais imoral para julgar o seu povo, que não é tão perverso como o babilônio, como o caldeu, como o gentio, como o ímpio? Deus, como é que é? Como é que é isto, Senhor? Esta é a mente de Abacuque. E este é o cerne deste livro profético. É esta luta de um homem de fé, um homem de Deus, um profeta, alguém que recebeu a revelação, sentença revelada a ele da parte do Senhor, mas ele tem dúvidas. Ele está inquieto, ele está perplexo diante da realidade e daquilo que ele conhece do Senhor. Então nós sabemos que Deus usa homens, povos ímpios que não o conhecem nem o temem para cumprir os seus propósitos santos e soberanos. E o maior exemplo é o que ele fez com o seu próprio filho, com Jesus. Atos capítulo 4, versículos 26 a 28. Nós lemos que levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Toda a maldade que foi feita a Jesus foi determinada por Deus. Foi Deus que disse que seria assim. Ele iria usar gentios, iria usar romanos, mas também iria usar judeus, ímpios, incrédulos, inimigos dele. Fizeram tudo o que a mão do Senhor determinou. Então Deus usa homens, Deus usa povos ímpios, que não o conhecem, que não o temem para cumprir os seus propósitos santos e soberanos. É por isso que nós não podemos e não devemos estranhar que isto aconteça nos nossos dias, que aconteça no nosso meio, nas nossas casas, nas nossas famílias. Por isso Pedro diz, capítulo 4, a sua primeira carta: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse a acontecer. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Nós aprendemos que Deus usou egípcios, Deus usou assírios, babilônios, Deus usou romanos, e Deus pode usar russos, ucranianos, muçulmanos sunitas para cumprir os seus propósitos soberanos e santificadores. Não estranhemos, portanto, o fogo ardente no nosso meio. Não estranhemos que Deus traga sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossas terras, esse tipo de provação. Que as guerras cheguem perto e que haja conflitos e que haja no nosso meio heresias e facções e imoralidade. Não estranhemos. E convites para andarmos nessa imoralidade. Não estranhemos.
Deus está a provar-nos. Deus é soberano e santo. E Ele quer e pode usar irmãos, Ele pode usar pais, parentes, vizinhos, colegas, chefes, patrões, governantes para nos provar, para nos santificar e para nos levar a glorificar o Seu nome e apenas o Seu nome. A nos ensinar a amá-lo acima de todas as coisas e de todas as pessoas que estão perto de nós. Deus pode fazer isso. Como Deus já fez, Deus pode, eu creio e nós cremos que Deus quer e está a fazer isso. Um dos mitos cristãos modernos que deve ser silenciado diz que quando alguém confia em Jesus Cristo, quando alguém deposita a sua fé, quando alguém entende o Evangelho, que se livra de todos os problemas, acabaram os problemas. Há quem pregue isso. O chamado Evangelho da saúde e da prosperidade. Há quem diga que chegou a Jesus, entendeu quem é Jesus, confia em Jesus, acabaram os problemas. Isso não é verdade. É verdade que o problema mais importante, o problema espiritual básico, a relação com Deus, foi resolvido. Esse problema está resolvido. Nós temos agora um relacionamento com Deus. Se cremos em Jesus, se entendemos o Evangelho, nós agora temos comunhão com Deus. Mas com essa comunhão e com essa solução vem um novo conjunto de problemas que nós não tínhamos quando nós éramos incrédulos. Como, por exemplo, por que é que as pessoas boas sofrem e as pessoas más prosperam? Nós começamos a achar que há pessoas boas que obedecem a Deus. Começamos a ver pessoas que se desviam do mal, que são retas, são piedosas. E vemos essas pessoas a sofrer e isso incomoda-nos. Que os ricos sejam incrédulos. As pessoas que têm a melhor aparência e que vivem vidas tão confortáveis não temam ao Senhor e isso começa-nos a incomodar. Ou, porquê é que Deus não responde à minha oração? Eu quero tanto isto. E isto é tão bom que eu estou a pedir a Deus. Porquê é que Deus não me dá? Nós não tínhamos este tipo de dificuldade antes de chegar a Cristo. Agora que pedimos em nome de Jesus, agora que nós fazemos tudo para agradar a Deus e pedimos algo que sabemos que é bom, sabemos que é para agradar ao Senhor e ainda assim Deus não nos dá. Por quê? Ou ainda, por que é que quando eu estou a fazer o meu melhor para o Senhor, eu recebo o pior dos outros? Parece que ainda sou mais maltratado pelos outros. Eu quero fazer o melhor para Deus e recebo o pior do mundo. Então, há lutas que nós não tínhamos e começamos a ter depois que chegamos. Há problemas que começamos a viver que nós não vivíamos antes de chegar a Jesus, chegar ao Evangelho, chegar a Deus, quando chegamos à verdade. Os cristãos que afirmam que não têm problemas não estão a dizer a verdade ou então não estão a crescer e a experimentar a vida verdadeira, a realidade. Eles estão fora da realidade. Um cristão que diz que não tem problemas ou que acha que não vai ter problemas é alguém que está desligado da realidade. Está anestesiado de certa forma, não pensa, não observa, não sente. Talvez não queira sentir, pensar, estar atento. Ao observar e pensar no que estava a acontecer com Judá e também com as outras nações à volta de Judá, Abacuque deu por si a debater-se com alguns problemas muito sérios. Ele teve problemas com a mente dele, com a razão dele, com a teologia dele, mas ele fez o que era certo. Ele levou os seus problemas, as suas inquietações, as suas perplexidades, ele levou ao Senhor, ele falou com o Senhor. E nós lemos que o Senhor trouxe-lhe a sua revelação. Deus falou com Abacuque.
Na época de Abacuque havia exploração sem precedentes dos pobres pelos ricos. Foi um tempo de religião e de líderes religiosos corruptos, de reis fracos e imaturos, que preferiam buscar a glória passageira em vez do bem-estar do seu povo. Jeremias, que foi contemporâneo de Abacuque, ele descreve assim: Jeoaquim, um dos últimos reis, portanto contemporâneo de Abacuque, Jeoaquim, rei de Judá. Em Jeremias 22 lemos esta descrição acerca da realidade social e espiritual daquele tempo. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra-a de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso o teu pai, uma referência a Josias, acaso o teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Um tempo de religião e de líderes religiosos corruptos, reis fracos e imaturos que preferiam buscar a glória passageira, egoísta, em vez de procurar o bem do povo, o bem dos seus irmãos. Ora, isto não é muito difícil, muito diferente daquilo que nós observamos nos nossos dias. Pessoas egoístas a buscar apenas o seu bem-estar, o seu conforto, as suas casas confortáveis, as suas viagens interessantes, o seu entretenimento preferido. Pessoas injustas que não querem pagar salários justos, querem se aproveitar, querem enganar. São corruptos. É isto que nos cerca. E a resposta então para a primeira pergunta, essa pergunta, por que é que Deus permite que a maldade crescente em Judá permaneça ou permanecesse impune? Ela está aí no capítulo 1, nos versículos de 5 a 11, e que transmite esta ideia: seria Deus insensível ao sofrimento e à maldade que o seu povo, os seus filhos estavam a sofrer, estavam a ser maltratados, não recebiam salários justos, estavam a ser enganados? Será que Deus é insensível? E a resposta é não. A revelação divina é que o Senhor trará os caldeus, os babilônios contra Judá para julgar a maldade. E o Senhor tem um plano para fazer justiça. E a resposta para a segunda pergunta é como é que um Deus santo pode justificar o uso dos babilônios, dos caldeus, um povo ainda mais ímpio que os judeus, para castigar os judeus. Está no capítulo 2, a partir do versículo 2 até o versículo 20. Encontramos a resposta do próprio Deus. A resposta ao dilema de Abacuque é a revelação da preservação do fiel. Deus vai preservar o fiel e vai destruir o arrogante. Capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 5, tem esta ideia de que o arrogante não permanecerá. Deus vai destruir. Então a resposta definitiva de Deus é que a sua justiça alcançará os caldeus pelos muitos pecados deles e que o seu conhecimento, conhecer Deus, conhecer a sua glória, por fim encherá a terra. Existe algo maior do que apenas a proteção do seu povo, dos seus filhos, o bem-estar dos judeus ou dos crentes. Existe algo mais importante. E o versículo 14 do capítulo 2 mostra o que é mais importante. Que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar.
que Deus seja conhecido, que Deus seja adorado, que Ele seja louvado, que Ele seja reconhecido. O livro, então, este livro consiste numa chamada Teodiceia. Teodiceia é uma defesa da bondade de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus em vista da existência do mal. Uma das perguntas mais comuns em pessoas que admitem, que creem na existência de Deus é: por que existe o mal? Se Deus é bom, se Deus existe. Teodiceia é um conjunto de argumentos que, em face da presença do mal no mundo, procuram defender e justificar a crença na omnipotência e na suprema bondade de Deus, do Deus que criou todas as coisas, contra aqueles que, em vista de tal dificuldade de entender, que duvidam da sua existência ou da sua perfeição. Isso é Teodiceia. Então este livro trata, ele expressa uma Teodiceia, ele relata essa Teodiceia. Uma teoria que no pensamento francês mais recente, do século XIX e XX, então os filósofos, eles começaram a contestar os argumentos antirreligiosos decorrentes da existência da maldade e tentavam explicar racionalmente a natureza divina e os seus atributos. É aqui que começa a surgir a filosofia cristã, a defesa da fé cristã. Os europeus, alemães, os franceses começam a procurar explicar pela lógica, pela razão humana, a existência de Deus. E Abacuque tem que lidar com a razão, com a lógica. Tem que pensar. O crente tem que pensar. O crente tem que ter uma memória treinada, porque este livro transmite esta mensagem, de acordo com o irmão Carlos Osvaldo, que resumiu o livro de Abacuque desta forma: a fé que se baseia na revelação passada do caráter e poder de Deus. Então é preciso considerar, é preciso lembrar, é preciso entender o que Deus disse, conhecer o seu poder. Então a fé que se baseia na revelação passada do caráter e poder de Deus permite que o justo se regozije no futuro exercício da justiça divina, apesar dos aparentes paradoxos do presente. É verdade que há paradoxos, há coisas que nós não entendemos e que estamos a passar por essas coisas. Mas se há uma fé esclarecida, se há uma fé bem informada, pessoas que pensam, pessoas que fazem perguntas com a intenção de conhecer, de aprender, então a fé que se baseia nessa revelação, nas sentenças que Deus deu aos seus filhos, ao seu povo. Quem conhece o caráter de Deus na lei, na história, na profecia e vê essas evidências do seu poder, vai poder descansar e alegrar-se num futuro. Um futuro que Deus prometeu de bem-aventurança, de felicidade, de alegria, de paz. E é isso que nos permite enfrentar os paradoxos do presente, as dificuldades dos nossos dias. Porque é que existe maldade? Porque é que eu ainda tenho esta luta? Porque é que Deus não responde à minha oração? Porque é que quando eu quero fazer tudo bem e quero agradar a Deus é quando eu encontro tudo mal e pessoas que me desagradam? As lutas do crente. É um livro rico com alguns princípios e alguns versículos nos quais é bom parar e meditar. Eu fiz uma seleção de alguns versículos que eu parei, meditei e quero partilhar com os irmãos o resultado dessa reflexão e dessa meditação. Capítulo 1, versículo 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Vejam a forma como este crente fala com Deus. Ó meu Santo, ó Senhor, meu Deus. Versículo 13 diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. E este era o Deus de Abacuque e é o nosso Deus. É o Deus da Bíblia.
é um Deus que é Deus desde a eternidade e será Deus por toda a eternidade. O que vemos aqui é que Abacuque concentrou-se em Deus, no seu caráter. Como Jonas tinha feito quando discordou, não entendeu o que Deus estava para fazer. Isso está logo no início do capítulo 4, quando Jonas diz: Senhor, eu sabia que Tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, de grande benignidade, que te arrependes do mal. Eu sabia que Tu não ias fazer isso. Tu disseste que ias fazer contra os assírios. Eu queria a morte e a destruição deles. E tu suportaste essa maldade. Então Abacuque, ele faz a mesma coisa que Jonas. Jonas também se lembrou do caráter de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus. E é isso que também Abacuque faz aqui. E os homens de fé são sempre aqueles que têm que enfrentar problemas. Os homens covardes fogem dos problemas. Os homens sem fé, eles não querem enfrentar problemas. Quem enfrenta problemas é quem tem fé. São essas pessoas que querem enfrentar e resolver problemas. Sejam eles dilemas teológicos, sejam perplexidades, dúvidas, seja a própria existência da maldade, mas o homem de fé enfrenta problemas. Pois se acreditamos em Deus, nós por vezes perguntamos-nos porquê é que Ele permite que certas coisas aconteçam. E ficamos com essa pergunta: porquê? Mas porquê, Senhor? E Deus não diz porquê. Deus vai orientando, Deus vai dando tarefas, algumas coisas para nós fazermos. Mas Ele nem sempre vai dizer porquê. Há uma diferença entre dúvida e descrença. E como Abacuque, quem duvida, questiona Deus e até pode debater com Ele, como Jonas fez, mas não abandona Deus. Abacuque não abandonou, ele abraçou Deus. Jonas não abandonou Deus. Contudo, a incredulidade é uma rebelião contra Deus. Uma recusa em aceitar o que Deus diz e o que Deus faz. A incredulidade é um ato da vontade, enquanto a dúvida nasce de uma mente inquieta ou de um coração quebrantado. Já a incredulidade, ela revela um coração duro. O profeta precisava de se lembrar de dois factos, duas verdades. Deus tinha usado outros instrumentos para castigar o seu povo. A guerra, as calamidades naturais, portanto as pestes, e a própria pregação dos profetas. E o povo não quis ouvir Deus. E uma outra verdade importante é que quanto mais luz, maior a responsabilidade. É verdade que os babilônios eram pecadores, perversos, os caldeus eram idólatras, que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Isso obviamente não desculpava o pecado e a maldade deles, e nós sabemos desse princípio em Romanos 1, são indesculpáveis os homens, porque eles todos têm possibilidade de reconhecer que existe um Deus Criador. Mas isso explicava a conduta deles. Não justifica, mas explica. Eles não conheciam a lei do Senhor, o caráter do Senhor. Já os judeus, aqueles que diziam conhecer o Senhor, mas estavam a pecar contra a própria lei em que diziam acreditar, esses mostravam que o pecado na vida deles é muito mais grave do que o pecado na vida de um incrédulo. E é assim que Deus vê, é assim que Deus olha. O pecado tolerado na vida de um crente é muito mais sério, é muito mais grave do que na vida de um incrédulo. Quando o povo de Deus lhe desobedece deliberadamente, eu li esta frase esta semana, Warren Wiersbe disse isto. Quando o povo de Deus lhe desobedece deliberadamente, peca contra um dilúvio de luz e um oceano de amor. Se é crente, se sabe no que crê, se pensa
naquilo que diz querer, se considera no caráter de Deus, na bondade de Deus, na vida eterna, e ainda assim peca deliberadamente, escolhe pecar, peca contra um dilúvio de luz, há uma consciência clara de que está a pecar. Um oceano de amor, há um desprezo por um amor tão grande, que é o amor do Deus vivo e verdadeiro, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, o nosso Deus. Então, lutar contra estes desafios é a única forma de fazer crescer os nossos músculos da fé, enfrentar problemas, enfrentar dilemas. É assim que nós exercitamos a nossa fé e fortalecemos a nossa fé. Evitar perguntas difíceis ou contentar-se com meias verdades e respostas superficiais é permanecer imaturo, é permanecer uma criança, um bebé na fé, um bebé espiritual, alguém que não quer ser desafiado, alguém que não quer estudar, alguém que não quer usar a razão, que não quer usar a memória, é alguém que fica imaturo, permanece imaturo. Mas enfrentar as questões honestamente, discuti-las com Deus em primeiro lugar, e se possível com o seu povo, com os irmãos, é crescer na graça, é crescer no conhecimento de Cristo. Estudar, ler, pesquisar, orar, buscar, é crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Um outro versículo. Capítulo 2, versículo 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, disse Abacuque. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nós precisamos de momentos assim. Momentos em que estamos na torre de vigia. Momentos em que estamos sobre a fortaleza. Momentos em que nós estamos a vigiar. Estamos bem atentos. O jejum ajuda muito. Prepararmos a nossa mente e o nosso corpo para ver o que é que Deus nos quer dizer. Que revelação é que o Senhor nos quer trazer. Nós precisamos de momentos assim. Momentos destes, como Abacuque descreve aqui. Eu quero ver o que é que Deus me dirá. Que resposta eu terei à minha queixa. Eu quero ouvir de Deus. Eu não vou sossegar. Eu quero ouvir Deus. Eu preciso de momentos assim. Eu quero entender. Eu quero buscar. Eu quero vigiar. Eu quero preparar o meu corpo. E o Senhor Jesus diz, vigiai, orai, com jejuns. Preparem o corpo. Preparem a mente. Vejam o que é que Deus quer. Eu preciso disto. Nós precisamos disto. Versículos de 9 a 13. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa. Alguém que quer grandezas aqui na terra. Alguém que quer colocar o seu ninho em lugar alto. Quer estar na cobertura. Quer que a sua casa luxuosa seja vista e seja conhecida. E bens mal adquiridos, sem honestidade, sem trabalho árduo, sem dedicação, sem disciplina, é vergonha. Versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Não é isto do Senhor? Não vem do Senhor isto? Que as pessoas andem por aí a trabalhar, a enriquecer, e é tudo para o fogo queimar. É para ouvir do Senhor esta expressão, louco, esta noite te pedirão a tua alma e tudo o que tens preparado para quem será. Porque todos os bens acumulados e adquiridos nesta terra
serão consumidos pelo fogo. Esta terra vai ser destruída por fogo. Está prometido e profetizado. É em vão que os povos se fatigam. E se nós andamos atrás de bens materiais apenas e se queremos a felicidade aqui na terra, é em vão. É fatiga, é cansaço, é trabalho inútil. É em vão. É por isso que Davi ora no Salmo 39, versículos 4 a 6. Abram a Bíblia no Salmo 39, anotem este versículo, ele está aqui projetado, mas diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Senhor, mostra-me, revela-me. Dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias. Senhor, dá-me um vislumbre da minha morte, do dia em que eu vou partir. Senhor, ajuda-me a pensar na morte, no fim dos meus dias. Senhor, eu estou aqui na torre de vigia. Senhor, eu estou aqui nesta fortaleza. Estou aqui atento. Mostra-me, revela-me, dá-me resposta aos meus dilemas, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Esta é a vida aqui na terra. Esta é a revelação que Deus está a dar. Abacuque deu e também nos dá a nós. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Os pais acumulam casas e terras e bens e contas bancárias e não sabem quem os levará. Se os seus filhos, obedientes, submissos, amorosos, ou os seus filhos arrogantes, que os desprezam, que os maltratam, que os matam, que os abandonam para morrer em hospitais, em asilos, em lares de idosos. São esses que vão levar os bens dos pais da terra. Quem é que vai levar o que nós estamos a amontoar? São homens fiéis, mulheres piedosas ou pessoas que nos vão desprezar daqui a alguns anos, quando envelhecermos? Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Abacuque pensa sobre isso, ensina-nos a pensar sobre isso. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa alegria? Por isso, no versículo 7, o salmista diz: e eu, Senhor, que espero. Senhor, o que é que eu tenho? É a aposentadoria? São os meus filhos, meus netos que vão cuidar de mim? Diz o crente, versículo 7. Senhor, Tu és a minha esperança. Tu és. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A fé que se baseia na revelação passada do caráter e poder de Deus permite que o justo se regozije no futuro exercício da justiça divina, apesar das aparentes dificuldades, dilemas, dos paradoxos do presente. Nós podemos viver dias alegres. Hoje podemos sentir alegria. Se nós nos lembrarmos de quem Deus é, se nós nos lembrarmos da bondade e do poder de Deus revelados na sua lei, na sua palavra, na história que nós conhecemos, de Deus e do seu povo, o relacionamento de Deus. Então, no fim, Abacuque compreendeu que Deus não devia ser adorado meramente por causa das bênçãos temporais que concedia, do salário, da comida, da roupa, da casa, mas por causa de Deus ser quem é, o caráter dele, o próprio Deus ser Deus. E por isso ele diz: ainda que a figueira não floresça. O figo era um alimento, ainda é um alimento importante. Um alimento rico e na cultura judaica
um alimento fundamental. Nem haja fruto na vida, a alegria da vida. Para o judeu, o vinho associado à alegria, à bênção de Deus. Ainda que o produto da oliveira minta, o azeite, que não haja azeite. Outro alimento tão importante para o judeu. Ainda que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, que a minha riqueza se vá. E nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Tu és, Senhor, a minha esperança. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. É Ele que faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, com confiança, com segurança. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Cantem. Cantem sobre Deus. Louvem. Louvem o Senhor. Exaltem-no. Façam melodias. Ainda que as trevas venham me cercar. Ainda que não tenha todas as respostas, ainda que haja maldade à minha volta, ainda que eu não consiga entender tudo, ainda assim eu hei de te louvar. Porque tu, Senhor, tu és a minha alegria, tu és a minha salvação, a minha fortaleza, és tu que me permites estar de pé. E estar de pé no dia em que tu me vieres buscar. O fiel alegra-se com Deus, certo da completa e da coerente justiça, vindicação de Deus. Apesar da ansiedade, apesar das dificuldades, das adversidades no presente, e há problemas, nós enfrentamos, mas o crente, o fiel, alegra-se em Deus. Não na solução dos problemas aqui na terra, imediatos, céleres como desejamos. Este livro, então, tal como o livro de Jó, mostra um profeta a discutir com Deus e, através dessa experiência, a alcançar uma compreensão mais profunda de quem Deus é, do seu caráter, da sua soberania e uma fé mais firme, mais sólida no Senhor. Esse é Abacuque. Esse foi Jó. E esse pode ser o Pedro. Pode ser cada um de nós aqui. Está a ler a profecia de Abacuque. Está a aprender a confiar no Deus de Abacuque, no Deus de Jó. Então lembremos que este livro recebe o nome de um profeta pouco conhecido, ou não se sabe muito acerca da vida dele, história dele. Também não é sobre Abacuque que nós precisamos aprender. Não é sobre Jó, não é sobre o Pedro, mas é sobre Deus. E Abacuque, literalmente, ele abraçou. Aquele que abraça, ele abraçou. No final desta história, nós percebemos que ele abraçou, ele agarrou-se a Deus, apesar da sua confusão, apesar da sua dificuldade de entender os planos de Deus para o seu povo, ele confiou, ele abraçou o Senhor, o seu caráter, ele abraçou a fé. Capítulo 2, versículo 3, nós lemos: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas apressa-se para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Perto está o Senhor. O Senhor está perto. Não há de tardar. É isso que nós anunciamos e vamos fazer isso daqui a pouco. Nós vamos lembrar que está para cumprir-se. Esta maldade não vai durar para sempre. Esta injustiça, isto não vai durar para sempre. Este egoísmo que prevalece à nossa volta e que nos influencia, isto vai acabar. Aquele que vem virá. Não tardará. Por isso, o justo viverá pela sua fé.
A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de factos que não se veem, mas que são reais, que existem, inegáveis. De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardões divinos, não humanos. Nós temos uma percepção de recompensa e de galardão. Nós queremos aquilo que queremos, que gostamos. Mas o galardão é aquilo que Deus quer e aquilo que Ele gosta. Por isso nós somos ensinados pelos apóstolos e por este em particular, o Paulo, que diz aos Coríntios na segunda carta, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. A ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, os filhos destroem, os netos dissipam, os juros levam. Mas as coisas que não se veem são eternas. Por isso o justo viverá pela sua fé. O fiel alegra-se em Deus, apesar da ansiedade e das adversidades do presente. O fiel é aquele que é capaz de dizer que sente paz na sua alma. Não é porque tudo está bem ou porque tudo vai bem, mas porque olha para o Senhor. Não pode ver com os olhos da carne, mas tem fé. E fé é certeza e convicção daquilo que não se vê, mas que existe. O Senhor existe. O Senhor é Deus. Abacuque entendeu, percebeu isso e partilhou conosco. E partilha conosco hoje. Vamos partilhar também com outros esta mensagem.